Olá, boa noite pessoal. Estamos aqui, né, dia 10/6, 18 horas, para nossa live sobre alimentação no período pré-concepcional e durante a gestação, com a nossa convidada especial, a Luciana Nunes, que é Nutri. Opa, a Lu já chegou, então já vou chamá-la. Vamos chamar a Lu. Ih, Lu, pede aí pra você entrar, que eu acho que eu não sei chamar. Achei. Vou chamar. Então, assim, gente, a ideia a gente vai conversar um pouquinho. Oi, Olá, tudo tudo bom? bom? Olá, boa noite. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão querido por mim, por todos, né? Um assunto Aham. aí bem, um assunto aí bem atual, todo mundo tem super interesse, então muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Então, Lu, a gente pensou assim bom, você mesma pode se apresentar, né? Só vou explicar um Aham. pouco o que é o Manual da Grávida Moderna. Tá, Então, esse é um perfeito. projeto idealizado por mim e pela doutora Daniela, que hoje não tá aqui, que a gente acaba dividindo as lives, né? E para levar informação confiável, de qualidade, atualizada para as mulheres que estão nesse período, né? Ou pensando em Perfeito. engravidar, gestantes e no pós-parto. Nós duas somos médicas ginecologistas e obstetras e trabalhamos mais com a linha de humanização do nascimento e do atendimento. Perfeito. Perfeito. E é isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição, né, tanto no período pré, né, concepcional, como também na gestação, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Nunes, eu sou nutricionista e especialista em nutrição materna e infantil. Então, meu público hoje é a mulher que está tentando engravidar, né? A mulher que está na gestação, a mulher que amamenta, o bebê, a criança, no máximo adolescente, mas atendo pouquíssimos adolescentes. Fico realmente ali mais na nutrição materno e infantil mesmo, né? Que, inclusive, acho que hoje o meu maior público é aquela questão dos 1.100 dias, né? Que é os 3 meses antes da pré-concepção, né? E a gestação, enfim. E até a criança de 2 anos, que a gente vai explicar um pouquinho aqui já Claro. já sobre isso. Mas é o Eu meu tenho público uma maior, é esse. gata, eu tenho uma gata que tá nos 1.100 dias e tá aqui correndo. Ela nunca tinha visto o tripé de live, ela tá bem incomodada com essa coisa de ter um tripézinho. Gente, se der Sim. uma balançada aí, vocês me dão um desconto que é a Lula, tá? Tá? Não se preocupe. É, então é isso, né? Então a gente Então, acha que pode falar. não, eu ia pedir então pra gente já iniciar aí, né? Queria ver a tua visão em relação aos nutrientes, suplementações e os cuidados para quem tá querendo engravidar. Então vamos pela ordem Perfeito. cronológica, assim, quem tá Perfeito. tentando. Isso. Então vamos lá. Eu acho que antes de a gente falar sobre realmente a parte mais nutricional, eu sempre gosto de falar o porquê que hoje, né, a gente investe tanto nessa nutrição nesses 1.100 dias, né? Então eu sempre gosto de estar contextualizando a importância desse cuidado, né, no período pré-gestacional também, porque ele também já vai fazer parte da programação metabólica dessa criança, né? Então, tudo que eu faço, a gente falava muito dos 1.000 dias, né? Que seria a gestação, primeiro ano de vida e segundo ano de vida. Hoje a gente já está falando realmente nesse período que antecede essa gestação, né? Que aí seriam os 1.100 dias. Então, é quando eu vou programar esse bebê por toda a vida. Então, a gente usa muito que são dias que valem por toda uma vida desse bebê. Então, se eu já começo fazendo uma alimentação correta, uma suplementação correta, um acompanhamento correto, né, eu já vou estar levando mais saúde para esse bebê. Antigamente, né, a gente acreditava que um bebê ele só seria obeso, diabético no futuro, hipertenso, se os Sim, pais fossem, né, diabéticos, hipertensos e obesos. E isso hoje a gente sabe que o que influencia muito mais são os fatores ambientais, né? E nesses fatores ambientais, a nutrição ela se destaca, né? Então, por isso que esse cuidado realmente é redobrado nessa alimentação. Então, vamos para aquela mulher que está tentando engravidar, né? Então, eu preciso já começar a me cuidar,
Sim, né? É muito importante. Primeiro, a gente já vai estar avaliando esse estado nutricional, se ela está dentro de um estado nutricional adequado. A gente pensa muito na obesidade, né? Mas a gente tem que lembrar que também o baixo peso, né? Ele pode ser um fator de risco para que aquela mulher demore mais um pouco para engravidar, que possa interferir na fertilidade daquela mulher, né? Então, tanto o baixo peso, né? Um IMC menor de 18,5, quanto um sobrepeso e uma obesidade, eles vão influenciar diretamente nessa mulher que está pretendendo engravidar. Então, primeiro, sempre é estabilizar esse estado nutricional, traçar junto com essa paciente como é que tá, né? E a partir daí, a gente começa a pensar na nutrição, né? Então, a gente pensa muito lá na suplementação. E aí, Luciana, na primeira consulta, né? Encher a mulher de cápsulas. O que é que você acha sobre isso? É. Então, eu sou muito pela nutrição do alimento, inicialmente. Você sabe que muita gente pode tirar do alimento para aquela mulher. Claro que a gente vai... Já tem pergunta aqui. A gente pergunta, responde no final, não é isso? É melhor? Acho que fica melhor, né? Uhum, Tá. eu posso ir anotando aqui as perguntas Tá, pra gente ótimo. No final a gente vai depois. discutir, né? Tá. Então a gente pode, com essa mulher, traçar como é que tá a alimentação dela, né? Faz uma anamnese detalhada, quem é aquela mulher? É uma mulher que come tudo? É uma mulher vegana, vegetariana? Como é que tá esse aporte nutricional dela? E claro que junto com o médico que acompanha, né? A gente vai estar fazendo a parte de exames laboratoriais. Geralmente, na primeira consulta, né, ela já vem muito do obstetra, né, como se já tiver acompanhado, ou do ginecologista, provavelmente já está com suplementação que sim é indicado do ácido fólico, já nesse período pré, né, e é indicado sim a suplementação, mas claro, ela já vem desse médico com essa suplementação, ou se não tiver, a gente pode estar fazendo já essa suplementação, né, e a partir daí a gente vai fazer a parte de exames laboratoriais, e aí a gente vai decidir quais os suplementos específicos para aquela mulher, né? Claro que tem uns que chamam mais a nossa atenção, que é importante a gente estar de olho, né? Então, ômega 3, vitamina D, como é o consumo por essa mulher desses peixes, né? De linhaça, que também tem o ômega, da chia. Será que já faz parte dessa alimentação? Será que eu posso colocar nessa alimentação? Né? A mulher que quando está amamentando tem que fazer suplementação de ômega 3, eu gosto de suplementação de ômega 3, mas se ela se ingerir normal, não precisa fazer, tá? Então é isso que a gente está falando. Antes de pensar em suplementar, vamos ver as fontes alimentares, né? Outro ponto também muito importante é... Pode falar. Então, assim, ácido fólico, vitamina Perfeito. D e ômega. E o cálcio, né? Seriam os principais. Cálcio, probiótico, isso. Né? E o probiótico também, né? Quando é uma mulher que vem... Sim, pode falar. Mas aí a gente vai avaliar o ácido fólico, principalmente, que precisa realmente a suplementação. Isso. Né? Os demais podem ser avaliados se ela tiver uma alimentação adequada, talvez não seja necessário, é isso? Isso, é isso. E aí, agora, claro, é aquela mulher que veio para mim que já tem uma certa dificuldade ao engravidar, né? Será que é uma mulher que ela já vem com a síndrome do ovário policístico? É uma mulher com endometriose, né? É uma mulher que já está muito inflamada, que já foi diagnosticado a infertilidade, que vai para uma fertilização in vitro. Então, são casos bem extremos, né? Claro, do que aquela mulher que simplesmente está se preparando para engravidar e que não tem não tem algo que seja contra. E aí sim, essa mulher ela vai precisar de uma atenção maior na suplementação, né? Ela já é uma mulher que vem de um quadro inflamado, né? Então a gente vai entrar com uma dieta que seja menos inflamatória, com alimentos anti-inflamatórios, né? Então a gente vai entrar com aquelas frutas vermelhas, vai entrar com alimentos ricos em vitamina C. Vamos diminuir um pouco esse trigo. Não é falando de terrorismo nutricional, é de quadro realmente necessário para retirada, né? Não é toda mulher que está tentando engravidar vai precisar tirar o trigo, não necessariamente, certo? Mas a gente está falando de casos extremos, né? Então, se eu já tenho uma mulher com síndrome do ovário policístico, já tenho uma mulher que tenta engravidar há vários anos, entendeu? Então, a gente precisa realmente analisar da melhor maneira. Então, geralmente já se entra com ômega, já se entra com probiótico, né? Vitamina C é muito
enfim, a gente consegue nas fontes de vitamina C facilmente. Uma, duas laranjas, dependendo do tipo de laranja do dia, né? Uma acerola. E também lembrar que aí a vitamina C, além de ser ela por si só importante, ela também auxilia na absorção do ferro, que é importantíssimo. Exatamente. Importantíssimo. E que é um micronutriente importante na gente também no período pré-gestacional, porque a gente sabe que normalmente lá para o segundo trimestre de gestação a gente precisa ficar um pouquinho ligada nele. Então, se é uma mulher que já começa com o ferro adequado, né, hemograma, ferritina adequado, já vai ajudar, Mais com tranquilo, certeza. né? Vai ser mais tranquilo para nutricionista, para obstetra, para todo mundo, né? Então, esse período pré-gestacional, ele é muito importante a gente entender quem é essa mulher, né? É uma mulher que ela já vem com uma fertilidade que já está um pouco abalada, é uma mulher que não, só está realmente precisando engravidar. E sim, não precisa suplementação para todo mundo. Cada caso é um caso. Lembrando que hipersuplementação, hipervitaminose também é doença, né? Então, por isso que a gente normalmente não começa com tanta suplementação, certo? Eu acho que seria aí. Lembrar que o risco de sair tomando sozinho qualquer vitamina ou porque a amiga tá tomando, né? Não é legal. É Muitas vezes não vai ajudar. E eu sempre gosto também de tirar um pouco da culpa das mulheres. Nesse período pré-gestacional é só a mulher que tem que se cuidar, né? Se naquele padrão familiar vai ter o pai, né? Na história, ele precisa também de acompanhamento, principalmente se for sedentário, né? Se for obeso, né? Então, esse homem ele também precisa de um acompanhamento pré-gestacional para ajudar nessa concepção, né? Então é muito importante isso. E lembrando, né, que até a gente conversou antes sobre a atividade física, né? Se o médico já prescreveu essa atividade física, se essa mulher ela pode estar fazendo atividade física, a atividade física ela hoje já influencia diretamente na saúde dos óvulos. Então a gente já viu, né? Tem até o artigo que a gente estava conversando. Então, que mulheres obesas, elas sendo sedentárias ou não sedentárias, quando elas não são sedentárias, os óvulos delas são melhores. Eles têm mais saúde, né? Então, perceba que é realmente o médico junto com o nutricionista, educador físico, todo mundo junto, né? Não é realmente um passe de mágica. Principalmente hoje, né, doutora Fernanda, que a gente hoje vive num mundo também que já tem muita poluição, que também vai influenciar nisso, né? Presença de metais pesados, né? Então a gente tem, às vezes, até produtos de limpeza mesmo que a gente usa em casa, né? De higiene, que envolve tudo. E aí eu também queria falar, porque eu fiz até uma live sobre isso um dia desse, e foi um ponto que eu falei nos minutos finais da live, que eu não queria ter esquecido, que é sobre o bisfenol, né? O bisfenol, que a gente encontra aquela substância que está nos plásticos, né, em casa, e que Os hoje já tem potinhos todos, né? nos Que a gente fica potinhos. aquecendo alimento. Exatamente. A gente já tem evidência científica mostrando a influência direta na infertilidade, né? Então, tá tentando engravidar, quando for fazer feirinha, vai substituindo aqueles potinhos de plástico por um de vidro, né? Eu sei que é um pouco mais caro, mas já começa a ir trocando esses potinhos por potinhos de vidro, que vai fazer toda a diferença na fertilidade. É um ponto realmente muito importante, certo? Não, realmente, esse aí tinha ouvido falar meio por cima. Que bom que tu trouxe mais essa informação pra gente. É muito importante essa questão do bisfenol. E é algo bem atual, né, na verdade. E a gente já começou a ver que realmente a gente tem mulheres que eu já pergunto na consulta, como é em casa o condicionamento dos alimentos, né, conservação, faz em que lugar, esquenta muito em micro-ondas, não esquenta. A garrafinha de água que a gente compra, aguinha mineral, assim, para tomar também? É o seguinte, possui. É o seguinte, o bisfenol, ele tá lá naquele... Não é em todos os plásticos, né? Porque a gente já começou a tirar ele da indústria, né? Mas, normalmente, a garrafinha de água, ela tem, sim, né? O bisfenol. É por isso que hoje a gente já fala tanto de usar garrafinhas de vidro, que já tem várias dessas lojinhas de coisinhas de marmitas, de como a gente sair. Então, a de vidro é melhor. E, principalmente, eu sei que agora a maioria não está saindo de casa, né? Estamos isolados. Mas, por exemplo, no sinal, né? Vende muito aquelas garrafinhas de plástico de água e tá no sol, né? Então, Entendi. o bisfenol, ele é liberado quando aquele plástico está em altas temperaturas, seja no sol ou micro-ondas, ou seja no refrigerador, né, em geladeira. A gente pensa muito no micro-ondas, mas esquece que aquele potinho que a gente colocou o arroz do almoço, que vai para a geladeira, ele vai liberar
Também libera Esse, no frio. ele também libera, tanto no frio quanto no calor. Então, por isso que hoje a gente já fala tanto realmente da gente tentar comprar uma garrafinha de melhor qualidade para água, né? Se puder ser uma BPA fria ou se puder já ser a de vidro, com certeza vai ser melhor. Eu tô anotando todas as nossas as dúvidas que estão surgindo, eu tô aqui Ah, anotando pra tá. perguntar depois, tá? Tá ótimo. Tá. E aí, então, assim, cuidei do marido, cuidei da mamãe, veio positivo. E agora, o Ótimo. que que muda nessa programação? Tá. Primeiro, né, que a gente geralmente vai avaliar como ela, que ela chegou nesse estado nutricional na gestação, porque é a partir daí que eu vou traçar junto com essa mulher, sem nenhum terrorismo nutricional, como é que vai ser o ganho de peso ao longo da gestação, né? Então a gente sabe que esse ganho de peso, a gente tem muito aquela questão, né? Ah, tô gestante, agora vou comer por dois, né? Meu E não é Deus. é, vou comer tudo, eu posso comer tudo, mas aí a gente sabe que aí não é comer por dois. Eu sempre digo que a gente tem que mudar um pouco a preposição, é para dois, é comer melhor, né? Inclusive, tem algumas gestantes, eu tô com uma gestante minha que disse assim a mim, Luciana, não tô conseguindo ganhar peso, mas a minha filha tá ganhando peso normal nas úteras e tal. Aí eu tava conversando com ela mudou assim, tudo da alimentação dela, ela mudou 100%. Então, claro que o corpo dela antes estava retendo mais líquido, ela vinha de um sobrepeso, perdeu o peso no primeiro trimestre, que não tem problema nenhum, né? Isso é um Então, grande normalmente, mito, né? é um grande Do perder mito, peso, né? Primeiro se- trimestre é super normal, tem super normal. enjoo, Eu né? até Se acho se que ela, iniciou tudo bem, não tem problema nenhum, né? e eu acho também que a natureza é perfeita, né? A gente sabe que no primeiro trimestre tem aqueles enjoos, já começa a perder o peso, porque a gente já sabe lá no futuro, né? Segundo, terceiro trimestre, como é que vai Fogo de ser. leão daí, né? Exato. E aí, nesse primeiro trimestre, a gente vai avaliar quem é essa gestante, né? Então, como é que tá? Se já vinha tomando ácido fólico, se não via, continuar usando nesse primeiro trimestre, né? Que a gente até falou. As pessoas estão com muito medo desse ácido fólico, sem usar o ácido fólico, né, Isso gente? é uma coisa que me perguntam muito. Ai, do ácido fólico se deve usar porque disseram que tem a ver com autismo, né? Então, assim, isso é uma pergunta que chega bastante para mim também. É. Chega E também? chega muito. E não é não usar, né? A gente tem que ver muito o que é o não usar. Realmente, o não usar pode trazer alguns problemas graves para esse bebezinho, né? Formação de tubo neural, tudo como a gente sabe. É indicado usar, sim, esse ácido fólico no primeiro trimestre, né? E, claro, tem gente que diz, ah, mas eu já uso outro polivitamínico que tem um ácido fólico, que eu já uso muito trigo, né? Que já vem o ácido fólico. Então, a gente vai ter que avaliar tudo, mas o suplemento de ácido fólico ele tem que ser feito sim no primeiro trimestre. E O aí, ideal é começar 90 dias antes da gestação e isso, manter no primeiro trimestre todo. exa Resumir o exatamente, pessoal. exatamente. E aí, nesse primeiro trimestre vão vir, claro, que aquelas dúvidas de como será esse ganho de peso, então a gente vai traçar junto com essa gestante, né? Lembrando que essa gestante, o estado nutricional dela pré-gestacional é que vai determinar como vai ser esse ganho de peso na gestação. E aí, a partir disso, a gente determinou isso, conversar com ela, explicar que não é só o ganho de peso dela, né? Mas esse ganho de peso final de 9, 10 quilos, enfim, que a gente vai traçar, é do bebê, quantidade de líquido amniótico, né? Sim, É a própria placenta, né? a própria placenta, a quantidade de sangue circulante que aumenta, né? O tamanho do útero que aumenta. Então, assim, a gente sabe que existem vários pontos que realmente vão levar a esse aumento desse peso dessa mulher, né? E que, claro, se ela for ganhando de forma gradativa, ela diminuir o risco de ficar com muito edema, né? De ter uma diabetes estacional, vai ser diminuído, né? Se eu conseguir organizar esse ganho de peso com ela, né? E aí, no primeiro trimestre, teve muito aqueles sintomas clássicos, né, que todo mundo já vem realmente com muita queixa, né? Então, em relação aos enjoos e as náuseas, né? Eu sempre digo às minhas gestantes o seguinte, o que eu aprendi com o meu obstetra, né? Ele dizia muito assim, que a gente esquece, fiquei grávida, eu esqueci de tudo, né? E aí eu passei a ser Luciana gestante. E eu me Aham. lembro que era um enjoo assim, louco. Ele dizia, Luciana, fica feliz. O enjoo, náusea, quer dizer que tua gestação ela está fluindo, os hormônios estão aumentando. Mas claro que na nutrição eu não vou conseguir retirar todo esse enjoo, né? Mas eu vou conseguir amenizar, né? Eu vou conseguir ajudar aquela mulher. Normalmente o que é que eu digo? É para tentar comer, claro, que de forma saudável, mas o que você conseguir nesse período,
né? Então, tenta fazer refeições em pequenos volumes, isso vai ajudar. Os alimentos mais gelados, né? Eu adoro congelar fruta, congelar uma uva, né? Então, quando a gente congela aquela uva e consome o alimento congelado, ela vai amenizar. Isso é uma amiga minha, ó. Priscila, dizendo que minha filha é cabeluda, ó. Porque eu tive enjoo. Nem foi, que conversa. E aí ela vai amenizar esse enjoo, né? E aí, alimentos mais secos, alimentos crocantes e até o uso de gengibre, claro, uma quantidade menor, né? Eu indico geralmente 1 grama no dia, bater um pouquinho desse gengibre com um suquinho, né? Um suco mais gelado, uma frutinha, ameniza sim esse enjoo, né? E até as questões que alguns fisioterapeutas na aula de Pilates fazem alguns trabalhos de respiração, né? Então, respirar mais profundamente, né? E soltar com a boca. Ele ajuda também nessa questão de enjoos mais acentuados, né? Então a gente consegue sim minimizar esses enjoos, né? Evitem frituras, empanados, né? Aquelas frituras de imersão, muita gordura, porque isso vai piorar com certeza esse enjoo, né? Então, realmente, os alimentos mais secos, crocantes, mais saudáveis, mais ácidos, né? Tipo o kiwi, mais um limãozinho em Limão, cima né? desse esse Limão. limãozinho por cima do almoço, que além de absorver melhor o ferro, vai te ajudar a conseguir ingerir de uma melhor maneira. Fraciona essas refeições, né? Muito. Ó, já explicaram, a respiração diafragmática, né? Essa da respiração foi novidade para Me mim. ajudava E muito, também, viu? Me ajudava muito. Eu me lembro que, inclusive, eu cheirava muito com o limão, porque eu só fazia os dois juntos. E, assim, diminuía bastante. Então, ter picolézinho de limão em casa nesse refrigerador. Então, a gente consegue, sim, passar por esse período sem maiores danos, né? E que, claro, cuidando da nutrição da mulher e desse bebezinho. Que, lembrando que no início não vai ter tanto ganho de peso, né? Então, não fiquem tão não preocupadas com isso da está se mulher mesmo. formando primeiro, Está né? se Primeiro vai se formando, então formar. fiquem tranquilas com esse ganho de peso de vocês. Então, se perder peso no primeiro trimestre, não tem problema nenhum. Então, a gente pode partir para a parte de prisão de ventre, né? Que também é bem importante nesse primeiro trimestre. É mais no segundo e terceiro, mas já tem pessoas também que já começam nesse início com algumas mudanças nesse intestino. A gente sabe que não é ainda por nenhuma mudança de bebê que cresceu, de nada de fisiologicamente, mas é hormonal, né? Hormonal, né? Hormonal. Então, a Esse gente começo pode é tudo hormonal, né? então, tem mulheres que realmente podem ter mais a diarreia, né? E tem mulheres que podem ter a constipação. Então, por isso que a gente vai traçar juntos, já começa um probiótico, como é que vai ter fazendo, né? Então, aumentar a ingesta de água, aumentar a fibra. À medida que eu aumento fibra, certo, gente? Eu tenho que aumentar a minha água. Porque não adianta eu aumentar a fibra e não aumentar a água, senão eu vou fazer um trabalho inverso. Eu vou aumentar o volume fecal dessa mulher e vou tornar esse volume fecal seco, né? Então, eu posso até piorar essa constipação, né? Se eu Não tiver água não adequada. hidratar adequada, né? Então, e aí junto com o médico, se já foi liberado também a atividade física, vai dar uma melhorada também nesse intestino, também se ainda não foi liberado, né? Podemos estar usando então essa questão de fibra, hidratação, probiótico, né? Olhar como é que está esse alimento todo, se está pobre em fibras, realmente tentar ajustar da melhor maneira, né? E até a parte postural ao ir ao banheiro, né? Então tá colocando aquele banquinho, né, embaixo do pé, também vai ajudar demais essas gestantes, né? E aí também tem um sintoma que é aquele de azia, que ele acontece um pouco mais para o segundo, terceiro trimestre, né, dessa mulher, e que é um sintoma que ele é um pouco mais difícil na nutrição, mas normalmente o que é que a gente diz, né? Tenta não usar líquidos nessas refeições, né? Muito importante, né? Fracionar também essas refeições. E normalmente a mulher ela já sabe qual é o alimento que desencadeia mais a azia, né? E aí A quando gente tem que ir ele observando, né? Tem que ir se é, conhecendo nesse período Aí também. normalmente eu digo, sabe? Anota no dia que teve mais azia os alimentos que consumiu, né? Porque depois a gente pode fazer uma relação. Porque normalmente a gente já esquece muita coisa na gestação. E aí a gente pode fazer uma relação, né? Ah, será que foi no dia que eu comi um pão? Ou foi o dia que eu comi, então, alguma raiz ou algum tubérculo? E aí eu vou estar realmente diminuindo, né? Esse alimento, né? E aí a gente pode me falar um pouquinho da hiperimese, né?
que a gente sabe que é menos frequente, mas ela pode acontecer, mas normalmente é muito da conduta do obstetra, né? Se vai ser medicamentoso, se não vai ser, se vai precisar realmente de internamento. Algumas gestantes precisam de internamento, né? Para ter Raros uma... casos precisa, né? E aí, em casa, a gente pode estar fazendo o quê? Muita hidratação, né? Refeições em pequenos volumes, tá fracionando realmente de 6 a 7 vezes no dia essa refeição, né? Mas realmente essa questão vai ser bem ligado ao obstetra, porque a gente sabe que o risco de desidratação na gestação é muito Oi, rápido. gente. Oi. Oi? Tá tranquilo. Oi? Oi, tá tranquilo Ah, pra tá. mim. Foi? Tá, Foi. beleza. Vamos lá. E aí essa questão eu deixo sempre bem perto do obstetra, né? Essa questão de realmente desses vômitos em excesso, porque a gente sabe que a desidratação é bem rápida na gestação, né? Então ela não tem que ser realmente ligada se vai fazer uso medicamentoso, alguma coisa, alguma terapia com medicamentos, a gente vai estar tentando fazer junto realmente com o obstetra. O nutricionista não pode estar passando a parte de medicamentos para esse caso, né? E aí, eu acho que a gente pode falar daqueles temas polêmicos, né, na gestação, que pode, que eu já vi a gente perguntando aí, pode crustáceo, pode sushi, né, o que é que pode, né, o que é que não pode, né? Então, assim, eu sempre digo que já é muita restrição na vida dessa mulher, né? A mulher já vem com a culpa, não sei, de tudo, sempre fica Juntou em o cima. óvulo, o espermatozoide, tem a sua culpa. A culpa, coitada das mulheres. Então é o seguinte, primeiro, gente, gestação, eu sempre digo que não é doença, mas para mim é um momento peculiar, que a mulher precisa de uma atenção maior. Os sintomas, eles existem, certo? Então, não é doença, mas existe o desconforto, existe a diarreia em algumas mulheres, a constipação, existe a presença de hemorroidas que antes que não se existia, né? Existe a presença dos vômitos, das náuseas. Então, a gente precisa realmente ter um olhar especial para essa mulher, ter um cuidado com essa mulher. Não é doença, mas precisa de acolhimento, precisa de cuidado. É muita mudança no corpo dessa mulher, na vida, em Muita tudo. informação, né? Então, assim, não é com terrorismo nutricional que a gente vai trabalhar. Eu não vou fazer um cardápio restritivo e eu nem posso, tá? Eu tenho muitas mulheres que vêm para mim assim, Luciana, eu queria fazer um low carb, eu queria tirar todo o carboidrato, né, da minha alimentação na gestação, porque eu não quero ganhar peso. Então, a gente sabe que cada alimento, cada grupo alimentar, ele tem uma função para essa mulher, para esse bebê, né? Então, em todas as fases Obrigada, Fabiana. Em todas as fases da vida, né? Então, a gente vai precisar do carboidrato. Essa mulher ela fica um pouco mais cansada, né? Então, imagina se eu tiro o carboidrato, que é a minha fonte de energia. Como é que essa mulher vai continuar conseguindo trabalhar, né? Então, não é tirar o carboidrato, é mudar essas fontes de carboidrato. Então, na gestação, eu não posso tirar nenhum grupo alimentar, certo, gente? Eu não posso tirar o carboidrato, eu não posso tirar a gordura, né? Nosso corpo todo é formado de gorduras boas, nossas células têm lá a membrana de fosfolipídios, e nosso bebê precisa de gordura boa, né? Então a gente precisa realmente produzir os hormônios para manter a gravidez, precisa da para gordura absorver, para absorver vitamina, né? Nós temos vitaminas que são lipossolúveis, né? Então a gente precisa de uma dieta realmente balanceada em todos os grupos alimentares. Então nada de restrição, mas aí vem as dúvidas, né? Qual alimento eu posso, qual alimento que eu não posso? Eu vou começar falando logo dos chás, que todo mundo me pergunta muito, né? Qual chá que pode? Normalmente eu não libero chá na gestação, eu sou um pouco. Cada estudo ele traz uma coisa, né? Esse pode, esse não pode, chá verde pode, chá de hibisco não. Aqui no sul a gente vai perguntar do chimarrão. Pois é o seguinte, em relação. Eu vou logo falar um pouquinho dos chás, a gente entra no chimarrão, mas aí em relação aos chás. Esses convencionais eu não indico, certo, gente? Porque cada estudo ele diz uma coisa, mas se é aquela mulher que usa muito o chá, aí o que eu prefiro, o que eu geralmente eu indico, usa chá de fruta. Então, um chá de laranja, por que chá de fruta? Um chazinho de frutas vermelhas, né? Um chazinho de maçã. Então, esses tipos de chás vocês podem usar, mas lembrar que chá mate é chá, é riquíssimo em cafeína, tá? Então a gente tem que refazer realmente o uso com ressalva ou não usar.
igual ao chimarrão, certo? Então eu não tiro por completo, porque, querendo ou não, é cultural para vocês, mas é fazer esse uso com cuidado, de 1 a 2 vezes no dia e não ultrapassar 300 ml nesse dia, certo? Então é usar o mínimo do mínimo do mínimo, e para aquela mulher que usa realmente demais, né? E aí entra o café, né? Eu também não proíbo o café, né? O café é riquíssimo em cafeína, então a gente sabe que a gente termina diminuindo realmente esse consumo. Regina, eu não indico camomila, depende muito da mulher. Eu usava muito, Luciana, uma xícara, no segundo trimestre eu posso até liberar, mas eu tenho um pouco de ressalva a chás, porque depende da concentração, depende de como ele foi feito, né? Se vocês vão usar ele realmente a flor, a folha, você vai usar o sachêzinho. Sachêzinhos, geralmente, eles têm menos do chá, né, do que realmente a flor ou a folha, né? Mas é um assunto realmente que eu peço para usar mais os de fruta, né? Eu vou logo pro café, depois eu falo da bebida alcoólica, mas o café a gente geralmente perde para usar de 2 a 3 xícaras pequenas no dia, né? Que são 300 miligramas de cafeína no dia. Aquela mulher que realmente usa demais o café precisa ser restrito, né? Agora, claro, Luciana, eu usava ele mais com um pouquinho de leite, então eu usava menos do café. Aí eu vou poder aumentar um pouco dessa xícara, mas não precisa tirar por completo, né? É E o usar realmente. cafezinho descafeinado, Lu? Pode usar também. Ok, né? Ok, pode usar. E a bebida alcoólica, né? É sempre um tema polêmico, porque ele vem assim. Eu digo que é o telefone sem fio. Ele vem lá na amamentação, né? Aí na amamentação tem alguns lugares que dizem que pode, que não, aquela coisa, né? Na gestação, gente, é zero. Zero. Toda a quantidade de álcool ingerida, ela passa pela placenta. E aí, até quando a gente está na época de Natal, de Páscoa, eu sempre lembro daqueles bombons, dos chocolates que tem licor, né? Então, a gente tem que realmente ter cuidado, porque é álcool, tá? Então, realmente, o álcool na gestação, ele é zero, né? Luciana, eu gosto de sair pra gente vai jantar e vai usar uma carne flambada, né? Com vinho, enfim, conhaque e tal. Eu digo que se a gente fizer em casa, eu vou saber a quantidade de tempo que eu deixei aquele conhaque ali flambando, né? Na rua eu não sei, né? Então eu tenho realmente que a gente tá num restaurante com vários pratos sendo feitos, né? Então, assim, a gestação passa tão rápido, gente. Eu prefiro que realmente não usar. Álcool é zero, zero, zero. E a gente pode conversar isso depois na amamentação, mas eu ainda deixo na amamentação no mínimo 3 meses zero. Eu acho um fígado muito imaturo desse bebezinho para estar recebendo já álcool, né? Mas isso é assunto para outra live. Né? E aí, eita, Fabiana falou que tomou um gole de vinho. Mas, Fabiana, quando a gente não sabe, todo santo ajuda. Eu digo, enquanto tu não sabe que tá grávida, Deus protege. Depois agora que você já sabe, não usar mais, né? Não precisa usar. Sobre o sushi, eu não sei como é a tua recomendação, Fernanda, mas a gente sabe, né, que a toxoplasmose ela não é transmitida pelo sushi, que se ficou falando muito tempo, né, que o sushi transmitia. Mas o problema, gente, é que a gente entende que a gestação não é uma doença, mas é um período importante para essa mulher e é um período que faz parte de um grupo de risco que a imunidade está um pouquinho mais baixa, né? Então, a gente sabe que o sushi é um alimento extremamente manipulado com as mãos sem luvas, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe, que o sushi man, ele precisa estar com... É o calor da mão que vai dar o molde daquele sushi. Então, geralmente, é um alimento que ele é manipulado, né? Com a mão sem luva. E o que é que eu digo, né? Eu prefiro que não use, mas assim, Luciana, eu usava muito, eu queria muito. Então, prefere usar aqueles que pelo menos são maçaricados, que não estão expostos que assim, que o pessoal faz aquele rodízio que fica exposto, né? Que deixa da vitrine. Realmente pedir esse sushi. E se o obstetra tiver aliado com essa prescrição. Normalmente aqui, alguns obstetras eles têm indicado 1 vez no mês, em locais que a grávida saiba a procedência, né? Que não seja um sushi exposto, que não seja... E assim, e ver os exames dela como é que tá em relação a hemograma, imunidade, etc e tal. Eu confesso que eu sou um pouco caxias em relação a sushi. Eu sempre peço o máximo para não usar.
né? E se usar os maçaricados, que a gente sabe que assim, maçaricado tá mal passado também, gente, né? É. Os Então alimentos tem um como um risco. todo, os crus e mal passados, a gente pede para cuidar bastante. Carne, verduras, que tá, né? Se tu vai comer fora de casa, uma folha, tu não sabe bem se foi lavado ou não. Então, eu sempre peço para preferir os cozidos fora de casa, né? E aí, Perfeito. no sushi, existe aqueles também que são com frutas ou com legumes. E Isso. aí Aí também dá esse para sim, matar a vontade um pouquinho, né? pois é. Esse sim. Aí a gente tem que realmente tentar, ou tem gente que diz assim, ah, vou fazer em casa e tal, mas aí tem que ver que realmente, Também. né? Aí é realmente ir adequando, mas lembre-se que a gestação ela passa muito rápido, né? E se vocês forem realmente consumir, façam isso de acordo com o profissional que acompanha vocês, né? Mas claro, eu sempre prefiro até vocês aí que consomem muita parte de churrasco, tenta consumir a carne não mal passada, né? Então Uhum. que também ela vai trazer um risco. É um período que aí muitas me dizem assim, mas Lu, eu nunca tive nada porque comi sushi, eu nunca tive nada porque comi uma carne mal passada. Mas lembrando que é um período que a tua imunidade ela baixa um pouco. Inclusive, eu tenho várias gestantes que dizem assim: eu vim para você porque eu tô com a imunidade mais baixa. Eu nunca ficava gripada e agora tô ficando muito gripada, né? Uhum. Então, a gente precisa realmente cuidar dessa imunidade dessa mulher. Outra coisa que é importante cuidar nessa questão dos peixes é também a questão do mercúrio, né? A contaminação com Exato, mercúrio que é grave na gestação. Eu agora não me recordo exatamente. exatamente, mas tem uns peixes específicos que são mais, assim, que armazenam Princip- mais esse que mercúrio, né? armazenam mais. E até a gente poderia falar, então, até a questão de ômega 3 e que eu já vi alguém falando das sardinhas aí, né? E do atum, né? Então, normalmente, quando a gente indica realmente um peixe mais fresco, né? Mais claro, que são mais difíceis de serem encontrados, mas a gente sabe que um salmão, um atum, um arenque, são peixes que vão ter esse ômega 3 mais elevado. E todo mundo me pergunta sobre essas latinhas, né? Luciana, e aí, usar ou não? Eu não consigo comprar um atum de boa procedência, eu moro mais no interior do estado, eu moro mais. Enfim, como é que eu posso fazer? O que é que eu digo? Eu prefiro até que use, se não conseguir usar o ômega de cápsula ou outras fontes, mas de lembrar que não se deve usar aquelas latinhas de peixe que tem tomate, porque elas puxam geralmente o metal pesado da lata para o peixe, e sempre preferir em óleo, né? Porque quando ela é em água, o alumínio da lata se mistura com aquele peixe, né? E aí pode aumentar esse risco de contaminação também desses peixes. E aí eu prefiro que seja, se for usar e usar de forma esporádica, claro que eu prefiro que compre o peixe e sardinha, mas eu Uhum, sei que a manipulação é muito difícil em casa, tem muita uhum. espinha, né? Então a gente vai realmente dosando. E também para aquelas mulheres que são veganas e vegetarianas, a gente pode fazer aqueles já tem as algas marinhas, né? Que elas possuem também o ômega, Isso. né? Eu já tenho um ômega a Já cápsula de ômega existe a cápsula de já ômega de alga, existe. né? E usar também mais chia, usar o óleo de linhaça, usar a própria linhaça, né? A gente pode estar melhorando esse aporte de ômega, que é bem importante na gestação, né? E lembrando também, quando a gente falou dos alimentos crus, a gente sempre esquece um pouquinho dos queijos, né? A gente termina comprando alguns queijos mais caseiros. Ai, porque alguém faz um queijo mais caseiro e eu vou comprar. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque também são alimentos de origem animal, né? E normalmente os queijos artesanais, eles não passam pelo processo de pasteurização, né? Que é de ferver esse leite. Então a gente na gestação tem que ter um pouco mais de cuidado também com esses queijos, certo? De queijos que foram mais artesanais, ver realmente essa Uhum. procedência. É bem importante. Que bom. Aham. Essa questão do queijo, eu digo que às vezes, se a gente for ver, daqui a pouco só respira, não consegue comer mais nada, né? Que bom que tu É. explicou que é o queijo artesanal, né? Que tem Se você sabe aquela essa procedência. peculiaridade. É isso, você traz uma procedência, se eu sei de onde é que vem esse queijo, né? Então aqui a gente tem algumas marcas de queijo que a gente compra no supermercado, que tem lá o selo de controle de qualidade da Anvisa, né? É igual ao mel, né? O mel também é um alimento de origem animal. Então, se eu consigo já no supermercado mesmo, o mel de abelha, que tem um selinho lá, que eu sei que é um mel que é mais protegido, né? Que tem uma segurança alimentar, claro que vai ser melhor para essa gestante. Uhum.
Legal, maravilha. Uma coisa que andou na moda alguns anos atrás também, Lu, foi a questão da suplementação de iodo durante a gestação. Aí, se quiser falar um pouquinho para É. nós. E isso caiu um pouquinho já hoje por terra, né? Isso já, assim, a gente passou um tempo realmente pensando muito no iodo, principalmente porque a gente já tem uma política pública aqui no Brasil do nosso sal ele já ser iodado, né? Essa questão ela veio porque aqui no Brasil a gente não consome tantas fontes de iodo, né? E aí a gente ficou realmente com um pouco de receio se esse bebê poderia vir com algum problema, né? Até essa gestante, por conta das questões hormonais, desenvolveu um problema de tireoide, que realmente ele foi um pouco crescente em uma época, mas atualmente a gente já tem essas fontes, esse sal que ele é iodado, e a quantidade que a gente precisa de iodo ela é mínima durante o dia, sabe? Então a gente já consegue suprir sim, né? E aí eu peço para a gente ter um pouco de atenção ao tipo de sal que a gente usa na gestação. Claro, é uma dieta com sal, né, normal, uma normossódica, não é hipossódica. Porém, tem alguns sais, né, que a gente já tem usado muito, tem muita gente usando aí, que eles não têm iodo na composição, tá, gente? Né? Esses E sais rosa e tal, não tem iodo. isso, e aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, de qual sal realmente vai estar consumindo, para que a gente não fique sem essa fonte de iodo, que é extremamente importante na gestação também. Como qualquer outro micronutriente, né, a gente sabe que os requerimentos na gestação, eles aumentam demais, né? Por isso que eu digo que é manter uma alimentação saudável, cereais integrais, com todos os grupos alimentares, fazendo esses lanches, né? Coloca aí nesses lanches também a fonte de proteína, então coloca um queijo bom, um leite bom, coloca as frutas, coloca as castanhas, né? Então é bem importante. Bom, maravilha. Bom, então a gente já falou da pré-concepção, falamos alguns mitos. Aqui, o pessoal pediu crustáceos, falamos. Isso sim. Os Acho que quer que eu chás fale um pouquinho do também. crustáceo? Acho que eu falei mais do sushi, né? Aí podia Foi falar um mais pouquinho do possível. camarão, né? Então, não é proibido, certo, gente, usar o crustáceo, o camarão, né? Inclusive é indicado, não tem problema nenhum. Mas é sempre lembrar que são alimentos perecíveis, né? Então tentem comprar uma casca que vocês tenham confiança, né? Eu sempre gosto assim, vai comprar um camarão, realmente compra aqueles que já vem, a gente já conhece do supermercado, uma marca que passe por um processo de segurança alimentar, mas não é proibido. Agora, claro, vou numa praia, né? Vou tomar um caldo, vou tomar um. Aí a gente tem que ter cuidado, porque é um alimento extremamente perecível e o risco de realmente desenvolver uma infecção intestinal que não é indicado na gestação, ele é grande. Mas se você faz em casa um camarão, gosta de comer em casa, não tem problema nenhum, pode usar. Cozido, problema nenhum. Bom, inclusive é uma boa fonte também, né? E é uma boa fonte proteica de tudo, pode usar. Aqui a gente recebeu também a pergunta que foi ômega 3 na amamentação. Perfeito. E para tentantes, Lu, se só o baixo peso ou se é o baixo percentual de gordura que interferiria Isso. para Tá. tentantes? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro sobre o ômega 3 na amamentação. Gosto e indico. Agora, claro que avaliando como é que está a tua alimentação. Eu sei que na amamentação, nos primeiros dias, é uma correria em casa, realmente é uma questão de muita adaptação. Então, normalmente, por isso que eu digo, primeiro mês, segundo mês, vamos fazer um ômega, porque eu sei que a mulher realmente, dependendo de como está essa rede de apoio, muitas vezes não consegue manter uma alimentação com todos os horários. A gente sabe que é um período de adaptação, então acho válido, sim, pensar nessa suplementação de forma individualizada. Desculpa, qual é a outra pergunta? A outra é sobre para as tentantes, se é o baixo peso Sim. ou baixo percentual de gordura. Perfeito. Que interferiria Baixo para as tentantes. peso e baixo percentual de gordura. Os dois, Os dois, né? certo? O baixo foi até como a doutora Fernanda falou, perfeito. Gordura no nosso corpo metaboliza a parte de vários hormônios, a absorção de vitaminas lipossolúveis, né? Então, esse percentual de baixo... Agora, sim, não, eu tenho um percentual adequado de gordura, isso não é baixo. Estou falando realmente percentual abaixo de gordura influencia, sim, certo? Outra dúvida que passou por aqui, né, nas nossas perguntinhas, foi sobre o uso de colágeno na gestação. Problema nenhum, pode ser feito, desde que bem prescrito, certo? Principalmente se essa mulher começa com
uma questão de muita... Lúcia, eu tô ficando muito mais flácida, não consigo realmente ajustar com a proteína da alimentação, como é que eu posso fazer? Então, a gente pode estar usando sim, não tem restrição nenhuma, só não pode fazer o uso de qualquer maneira. Tem que fazer o uso realmente dentro do que a gente sugerir junto com a alimentação, nutricionista, enfim. Não é qualquer quantidade. Acho que para diminuir a azia, que a gente já tinha falado, né? Os geladinhos, que foi perguntado Isso, agora há pouco. diminuir essa azia, é muito bom de fracionar essa refeição, não usar líquidos durante a refeição, usar os líquidos nos intervalos, não usar alimentos muito secos e tirar os alimentos que porventura você já consegue entender. Então, eu consumi esse, né? E a parte de leite e derivados, né? Ele dá aquele rebote ácido, né? Então, tem muitas pessoas que terminam que a gente pensa que com azia a gente toma o leite e ameniza, não. O leite ele ameniza um pouco, mas ele traz o rebote ácido. Se é uma mulher que usa muito leite, normalmente eu digo, e se tá com muita azia, eu tento diminuir esse leite e trocar por algum leite vegetal. Vamos tentar um leite de coco, um leite de castanha. Isso sim, não é para mulher ficar usando leite de coco, leite de castanha, sempre não, tá, gente? Isso é uma conduta, pode usar, mas para vocês não se assustarem assim, eita, agora eu tô grávida, vou ter que usar. Não, não é isso. Não é terrorismo, é uma tentativa, é uma técnica na nutrição para tentar minimizar um sintoma. Mas, claro, se você gosta de leite de castanha, leite de coco, são leites também maravilhosos e que pode usar. Pediram sobre o ácido fólico, acho que a pessoa chegou depois, então só vou recapitular. O ácido fólico, o importante é iniciar 90 dias antes de engravidar e manter durante todo o primeiro trimestre da gestação. Tá? Só recapitulando ali que pediram para recapitular. Agora estão perguntando sobre suplementos de whey e creatina. Tá, então vamos lá. Natália, se você já usava esse whey antes, eu gosto de ver qual é o perfil de whey que você usa. O whey é a proteína do leite de vaca. Então, não tem problema nenhum. Só não vou poder usar o excesso contigo, né, nessa gestação. E aí, geralmente, eu indico um whey mais limpo, né? A gente tem um whey que vem com muita coisa adicionada, com muito corante, com muito conservante, com muita vitamina, com muito mineral. Então, se vai usar um whey, é para usar um whey isolado realmente. É para usar o whey, certo? E dentro de uma dieta calculada, com tudo, para não ficar uma dieta também hiperproteica, né? Então, ele pode usar assim. E a creatina pode ser usada na dosagem mínima se for usada antes da gestação. Mas isso também vai ter que ser feito junto com o nutricionista, certo? Mas usar aquele whey, tem que lembrar que muita gente, Fernanda, usa aqueles wheys que vem com um monte de polivitamínico, de um monte de polimineral e já usam polivitamínico também. E aí vem aquela questão da hipervitaminose, para quem não estava, né? Que também é doença, tá, gente? Então é bom usar realmente, se for usar o whey, ser realmente prescrito por profissional que te acompanha, mas não é proibido usar, não. Pode usar. Interessante. De whey, não entendo nada de whey. Eu sempre te digo, você é nutricionista e deixou. Porque realmente é uma coisa bem específica, né? E usar um whey realmente, que eu tô falando assim, um whey de marca melhor, um whey que não tenha nada crescido nele, problema nenhum, muito pelo contrário. Até é bom que ajuda na saciedade, é uma proteína boa. E até aquelas mulheres, as veganas e as vegetarianas, que não usam a proteína do leite, a vegana, então a gente já tem o whey vegano, né? Então a gente consegue entrar numa boa. As bariátricas também, né? Isso, a gente usa muito, é importante, perfeito. A proteína, né? E para ela, me perguntaram também aqui sobre a vitamina B, né? Vitaminas do complexo B, para as mulheres vegetarianas, veganas, as pós-bariátricas, principalmente, né? A gente tem que ter esse cuidado em relação tem que ter esse cuidado desde o primeiro trimestre, tá, gente? Essa questão da vitamina B, vitamina D, cálcio. Eu sei que já tem fontes, né, de origem vegetal que a gente consegue, mas normalmente, né, B12, B6, nós vamos precisar estar fazendo essa suplementação, né? Mesmo na verdade, desde o bebezinho, né? Se tem um bebezinho que a mãe é vegana, a gente já começa junto com a introdução alimentar a fazer essa suplementação. Então, é para todos, né? Não é só para essa mulher que está grávida, não, tá? É importante lembrar isso mesmo. Legal. Ó, adoçantes é interessante. Eita, é um tópico importante, né? O que geralmente eu recomendo, tenta evitar o máximo de adoçante. Eu, inclusive, prefiro até que se use açúcar demerara ou açúcar mascavo, né?
Mas assim, Luciana, eu tô com a diabetes gestacional já instalada, então tenta usar os adoçantes o mínimo que for, porque a gente sabe que quando a gente usa adoçante, o adoçante ele dá aquele rebote de querer o doce, mas tenta usar os mais naturais. Então, um stevia, um xilitol, né? Eu sempre digo assim, a cada compra de um adoçante, compra um diferente, um xilitol, um stevia, para não ficar sempre com o mesmo princípio, mas esses mais naturais podem ser consumidos na gestação. Produtos Diet e Light eu vou responder, né, que estão falando aí, é muito importante, mas o produto Diet e Light, às vezes a indústria nos engana, né? É um produto diet, eles tiram o açúcar, mas eles colocam bem muita gordura para dar o sabor do alimento. Uhum. Então é importante saber a leitura do rótulo, né? Vê lá, vai na lista de ingredientes, né? O rótulo é muito importante, é como o produto, é como a fábrica, o fabricante tem de como se comunicar com o consumidor. Então pega lá, não é olhar a tabela de nutricional, não, é olhar a lista de ingredientes. O que é que tem ali? Eu recebo muito assim, foto de biscoito, né? E aí o pessoal manda, eu posso ser biscoito diet? E você vê que tem assim, 3 tipos de adoçantes, sabe? Aí tem lá aspartame, sucralose, um monte de adoçante, né, no biscoito. Então, é preferível realmente que não use esses alimentos muito diets. Agora, claro, já tem indústrias hoje produzindo alimentos light, realmente diminuindo essa questão de gordura, né? Diminuindo o sódio, né? Porque o alimento light é tirar uma porção de um nutriente daquele alimento. Não pode ser a questão do sódio, a diminuição, a questão da gordura. E aí a gente realmente é bom ir analisando sempre esses produtos. Tem até um aplicativo bem legal, né? O Desrotulando, né? Que ele já traz umas notas, não sei se vocês conhecem. Se vocês colocarem lá, Desrotulando, ele já dá umas notas, já fala sobre aquele produto. É bem legal ele, porque realmente a indústria às vezes leva a gente ao erro, né? Uhum. Então é bom a gente tentar ficar atento realmente ao rótulo, né? Ele é sem açúcar, mas assim, como é que tá de gordura, como é que tá de Uhum. adoçante, né? É isso. Claro. Tem que compensar pro outro lado, né? É. O sabor do alimento. Lu, tô vendo aqui que faltam 8 minutos para nossa live se Para encerrar. não sermos derrubadas, né? Vamos ser É derrubadas. um assunto que se a gente fica aqui, ó, Se até. deixar, vai, É. né? O que não Mas a falta gente poderia fazer uma síntese, né? curiosidade. Eu acho que a gente Sim. poderia fazer um resumo do que a gente falou, né? Acho que o que a gente mais preconiza não é o terrorismo nutricional, é uma alimentação saudável, balanceada, que é indicada em qualquer fase de vida, né? Claro que a gente vai olhar para essa mulher em relação a sintoma, como é que eu vou me diminuir, um enjoo, uma náusea, uma constipação, né? Essa questão da suplementação é muito importante que ela seja individualizada, né? Então, realmente, eu vou usar uma vitamina D, eu vou usar um ômega. É uma mulher vegana, como você colocou maravilhosamente bem lembrada, essas famílias veganas. Então, eu vou ter uma atenção maior a essa suplementação, não deixando de ver os exames laboratoriais, tá, gente? Nada impede, né? Se é vegana, eu preciso usar suplementação, sim, mas até para dosar é bom estar vendo essa mulher realmente como ela tá em relação a esses exames laboratoriais, né? Então, adoçantes, usar com cautela, usar mais os naturais, um xilitol, um stevia, né? Álcool é 0 na gestação, né? 0, 0. Chá realmente tem um pouco de ressalva, eu prefiro mais os chás de frutas. A parte de cafeína, né? Usar de 2 a 3 xícaras no dia para aquela mulher que realmente precisa, né? Os alimentos crus, ter cuidado, né? A tua gatinha ali. Ter Essa é a cuidado. filhote, a outra tá Ah. dormindo, tranquila. Eu queria até falar um pouquinho, se a gente só um tempinho de como higienizar essas frutas e verduras, eu acho que é bem importante na gestação, né? Importantíssimo. Então, use hipoclorito em casa, né? Eu gosto de começar com hipoclorito, coloca 15 minutos numa solução de hipoclorito e depois pega esse alimento e passa ele em água corrente, né? Guarda em um local fechadinho na geladeira. E aqueles alimentos que vocês vão consumir com casca ou as próprias folhas, eu gosto de, depois de hipoclorito, colocar em um vinagre, né? Um vinagrezinho de maçã, para tirar qualquer sujidade que tiver nessa casca, né? Nessa folha. Deixa também 15 minutinhos lá. E depois lava em água corrente. É bem importante isso na consulta, né? De gestante também a gente falar sobre isso. E a manutenção do bom estado nutricional, né? Desde o período concepcional. Então, mesmo as mulheres baixo peso, elas precisam de uma atenção, né? Como as mulheres também com excesso de peso. É manter um estado nutricional
adequado e dando atenção maior àquelas mulheres com histórico de endometriose, né, de síndrome de ovário policístico, né, que a gente vai ter que a gente sabe que o trabalho do papel do médico com o nutricionista é fundamental nessa questão de realmente essa gestação acontecer. Estão perguntando qual a quantidade do vinagre para a água. É 1 colher de sopa para 1 litro de água do vinagre. E eu gosto muito de usar um vinagre de maçã, né? Mas pode ser qualquer vinagre, mas eu prefiro que seja o vinagre de maçã. Eu vejo muitas pessoas perguntando, e teve essas perguntas aqui também, sobre um alimento para quem está tentando engravidar. Então, acho que também Tá, é legal. isso, né? Que não tem um Tá. milagre, não tem um alimento, Isso, né? Até foi o que até a outra live que eu fiz com essa obstetra, ela falou muito sobre isso. Gente, não existe o alimento um milagre, né? Eu vou usar inhame e vou engravidar. Eu vou. Não, Exato. é um contexto. Claro que vão ter alimentos que a gente adiciona nessa alimentação, né? O antioxidantes, né? Frutinhas vermelhas, né? Então, eu vou colocar mais vitamina C, vou colocar mais acerola, vou colocar. Então, são alimentos que no conjunto vão te ajudar, né? E lembrar para os dois públicos, tem tantos gestantes, hidratação, água é vida, né? Então, toda a parte de metabolismo da gente acontece com o H2O, né? Então, muita água, aí 2 a 3 litros de água por dia, já vão treinando para a amamentação, mas é muito importante frisar que a hidratação faz parte e um papel realmente dominante na gestação e na pré-concepção também. Água é vida. Então, tome realmente muita água. Isso aí. Lu, então, só queria te agradecer muito, Eu que muito, agradeço o por todas as convite. informações. E para ti nos falar um pouquinho, que eu sei que o teu projeto, mesmo teu Instagram, é mais voltado para a introdução alimentar. Vamos lá. Para nós. Até muita gente me pergunta, né, Luciana, tu atende gestante? Então, eu sou especialista em nutrição materna e infantil, então atendo desde quem está tentando engravidar até a infância. Mas hoje, como eu tenho uma filha de 2 anos, eu acho que termina que eu falo muito de alimentação infantil no Instagram, né? No dia a dia, né? Eu tenho realmente 2 cursos online. Agora eu estou com a segunda turma formada, mas já ele abre de novo. E atualmente o meu conselho, se permite falar, que ele abriu o atendimento online, né? Então, por conta da pandemia, eu estou atendendo apenas online. Inclusive, eu vou passar até um pouco, acho que até agosto ou setembro, eu vou preferir ficar mais em isolamento, já que eu não sou essencial, eu não sou emergência, até para ter menos pessoas na rua. Eu prefiro ficar mais em casa. Que termina que se eu for para o consultório, as pessoas têm que realmente ir ao consultório. Claro. Então, eu estou realmente mais em casa. Então, eu tenho um atendimento online. E o curso também, que já eu vou abrir outras turmas, mas agora eles estão na segunda turma, mas já estão acontecendo. Agora tá fechadinho. Mas assim, eu estou atendendo online, tem tantos gestantes, enfim, quem precisar. E eu só agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né? Dos extremos, assim, de vocês lá. Maravilhosa. Muito Agradeço obrigada. muito. E a importância da equipe Inter, né? Como é importante nós estarmos unidos, né? O nutricionista com o médico. Eu vou lhe dizer uma frase célebre que eu falo na minha consulta, que é assim: eu nunca vou deixar a gestante na dúvida. Eu vou dizer uma coisa e o médico vai dizer outra e você vai ficar resolver. Eu vou fazer o quê? Não. Eu acho que a gente tem que... É uma tríade, né? O paciente, o médico e o nutricionista, que com certeza só vai trazer mais saúde para todo mundo. Né? Perfeito. É isso. Não tem trabalho sozinho, é todo mundo junto em prol, É todo mundo junto. daquela família. Daquela família, daquele bebê que vem aí, é isso. Então foi um prazer mais uma vez. Sucesso no projeto de vocês. Obrigada. Também fiquei muito feliz de conhecer. À disposição, né? Seguimos trocando, já que o Instagram nos aproximou. Isso. E vocês estão com o manual, né, que eu vi hoje de alimentação, quem puder baixar, não é isso? A gente tem feito alguns manuais, alguns e-books com temas assim que eu acho que é importante para as gestantes, né? E daí, como hoje tinha a tua live, já liberou o manual alimentar para elas poderem ler. Que ótimo, então. Então, que ótimo, então. Então, muito obrigada. É isso, né? Um beijo a todos. Obrigada aí por participarem. Tudo de bom e boa noite para todo mundo. Boa noite, Lu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Pessoal, então, só pra gente finalizar, essa foi a nossa segunda live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, né?
Eu sei, uma aula maravilhosa pra gente. E fiquem ligados que logo a gente vai divulgar as próximas lives para trazer cada vez mais conteúdo, mais informação para vocês tenham uma gestação tranquila e bem saudável, tá bem? Um beijo, uma boa quarta noite para todo mundo. Tchau, tchau.